Olá, Ministério Universidades Renovadas do Estado de Goiás. A paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo de Deus esteja em nossos corações. Amém? Meu nome é Lucas e estou na coordenação do Ministério Universidades Renovadas do Estado de Goiás. Gente, é um prazer começar esses workshops, né? Eu acredito que o meu workshop será o primeiro dessa série de 4 workshops. Eu vou falar um pouco sobre a identidade, sobre algumas direções do Ministério Universidades Renovadas do Estado de Goiás. E após a mim, a Eliedna, que é coordenadora estadual do Ministério de Comunicação, irá dar umas direções sobre a identidade visual do nosso movimento, que é a Renovação Carismática Católica. Após ela, virá a nossa coordenadora nacional, a Milena, falando um pouco sobre o nosso ministério, sobre este sonho de Deus para o mundo. Esse sonho de Deus para nós ao mundo. E depois disso, falaremos sobre a fé e a razão com o nosso querido e amado Diácono Nário. Vamos iniciar esse workshop em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estávamos rezando todo o núcleo estadual do Ministério de Universidades Renovadas, da equipe de serviço, e o Senhor trazia muito forte ao nosso coração que nós deveríamos falar sobre a identidade do nosso movimento Renovação Carismática Católica. Eu achei engraçado, porque antes mesmo de nós irmos para o ENF, na reunião do dia 19, alguns coordenadores diocesanos se fizeram presença lá na Associação Servo de Deus, lá em Goiânia, e nós falávamos exatamente disso, que o ano de 2020 para o Ministério Universidades Renovadas é um ano de resgatar a identidade carismática. Grupos de oração universitário, GOIS, GPP, é um tempo de resgatar a identidade carismática, sim, para os nossos grupos de oração. E quando nós chegamos no ENF, o que mais foi falado, o que mais foi dito no ENF foi isso, que 2020, não só para o Ministério Universidades Renovadas, mas para toda a renovação carismática católica do Brasil, é tempo de resgatar a identidade carismática. Povo de Deus, eu acredito que o Senhor já vinha moldando o nosso coração a isso. Para nós, como movimento Renovação Carismática Católica, este é o tempo, 2020 é o tempo de resgatar a identidade carismática no nosso meio, E eu pesquisava, a apostila da renovação fala muito sobre isso. A apostila módulo 1 fala sobre a identidade do nosso ministério. Identidades são características únicas daquele movimento, são características essenciais. Se nós pegarmos a nossa identidade mesmo, nós podemos observar que tem lá alguns documentos, nome do pai, nome da mãe, são características minhas que tem na minha identidade. E a Renovação Carismática Católica, como qualquer outro movimento da igreja, também tem sua identidade única. E desde já eu falo, Ministério Universidades Renovadas, nós somos Renovação Carismática Católica. Nós fazemos parte deste movimento. E tudo que fala algo a mais, está errado. Se você falar que o Ministério Universidades Renovadas tem uma identidade diferente da renovação, está errado, está fora do Ministério Universidades Renovadas. Ministério não tem identidade separada do movimento. De que adianta um corpo, todos os braços deste corpo têm a mesma identidade do meu próprio corpo, tem o mesmo DNA, que mais na frente na apostila vai falar que a identidade é o DNA da renovação. O corpo, todos os braços, todos os membros têm o mesmo DNA do corpo, do corpo pertencente. Então nós, como Renovação Carismática Católica, devemos ter a mesma identidade, sem tirar e sem colocar, a mesma identidade do movimento. Podemos ter características, lugares de missão diferentes, podemos, mas a identidade é a mesma. O chamado do Ministério Universidades Renovadas é o mesmo que o da Renovação Carismática Católica, de levantar um mundo batizado no Espírito Santo. Este é o chamado do Ministério Universidades Renovadas e também da Renovação Carismática Católica. Nós, como ministério, nós como renovação, se nós não conhecemos o nosso chamado, se nós não conhecemos a nossa identidade, nós corremos o risco
de nos desviar deste chamado que Deus faz para nós, de ser renovação carismática católica. E eu trouxe 3 características, não vamos ficar muito presos aqui, mas 3 características que não pode faltar, são essenciais na renovação carismática católica. Se te falta uma dessas características, você está afastando do movimento, você está afastando deste chamado que Deus faz para nós de sermos renovação carismática católica. O primeiro é batismo no Espírito Santo. Eu te pergunto, meu irmão, o seu grupo de oração está tendo batismo no Espírito Santo? O seu GO, o seu GPP, é um lugar de conversão? É um lugar mesmo de experiência profunda com o Espírito Santo? E eu te questiono, meu irmão, lá no seu grupo de oração, Pentecostes, você conhece Pentecostes como um conceito bíblico, como um estudo teológico, ou você conhece Pentecostes como uma experiência profunda no amor de Deus? Nós, como Renovação Carismática Católica, temos que todo grupo de oração ter uma experiência profunda com o amor de Deus. E o segundo ponto é a vida e prática nos carismas. E eu te pergunto, meu irmão, como você está? Como está o teu coração? Como está a sua vida nos carismas? Você tem sido renovação carismática também fora dos grupos de oração? Eu gosto muito de uma frase, que fala assim, eu não sou da renovação, eu sou a renovação carismática católica. E você tem sido mesmo, meu irmão, renovação carismática católica? Ou você tem orado em língua somente no seu grupo de oração? Ou você tem somente praticado os carismas, somente profetizado no seu grupo de oração? Não, meu irmão, o Senhor nos chama e nos envia a essa prática carismática mesmo, a viver na nossa veia mesmo, que somos renovação carismática católica, que fazemos parte deste movimento e somos este movimento. E o terceiro ponto é a vida fraterna. É necessário sim, meu irmão, que nós alcancemos o nosso povo. É necessário que nós estejamos perto, estejamos juntos com o nosso povo sim. Não podemos esquecer deste chamado que Deus nos faz. Estes 3 pontos essenciais para a renovação, essenciais para a identidade da renovação carismática católica, que é o batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e vida fraterna. Esses 3 pontos não podem faltar nos nossos grupos de oração universitário, no nosso GPP ou nos nossos grupos de oração estudantis. Não pode faltar isso no estado de Goiás, gente. Se a gente afastar desses 3 pontos, nós estamos deixando o nosso movimento. Nós estamos deixando mesmo de ser renovação carismática católica. De que adianta nós estarmos somente indo num grupo de oração, de frequentarmos um grupo de oração e não tivermos assiduamente mesmo a nossa prática dos carismas, estar mesmo junto mesmo com a renovação, ser renovação carismática católica. A gente não pode falar, sem esse DNA da renovação carismática católica, sem falar da Beata Helena Guerra. Ela fala assim: o Espírito Santo é a tua vida e tu não pode fazer nada de bom sem ele. Então é necessário que nós aprofundemos no Espírito Santo. Isto é a identidade da renovação carismática. Se nós queremos fazer parte, se nós estamos, se nós queremos adentrar o chamado que Deus faz para nós como renovação carismática católica, nós temos que aprofundar neste caminho. Eu falei no início e repito, sem conhecer o chamado, sem aprofundarmos no chamado, nós corremos o risco de nos perder neste caminho. Gente, Ministério Universidades Renovadas do Estado de Goiás, nós somos renovação carismática católica. E o nosso chamado, o chamado que Deus tem para nós é ser renovação carismática católica nas nossas faculdades, sim. Nossos grupos de oração são chamados a viver a prática dos carismas, a ter batismo no Espírito Santo, sim, dentro das faculdades, dentro das escolas, dentro dos nossos grupos de oração, de partilha, de profissionais. Meu irmão, eu falei e eu repito mais uma vez,
nós não podemos nos afastar do chamado que Deus faz para nós. Falando um pouco do discernimento que o Senhor trazia para nós durante este ano, lá no livro de Mateus 14:16, é uma palavra muito bonita que o ministério traz no coração do ministério há muito tempo. O ministério já carrega essa palavra há muito tempo. E o Senhor, no início desse ano, falava muito com a gente do núcleo estadual de serviço do ministério. E falava que a multidão está ali, gente. A multidão realmente nos acompanha. E muitas vezes nós queremos dispensar essa multidão, nós queremos abandonar o barco mesmo, nós queremos afastar dos sonhos de Deus para a nossa vida, no caso o ministério. E o Senhor mais uma vez traz essa palavra ao nosso coração. Mateus 14:16. E fala, dai vós mesmo de comer a eles. Gente, o nosso chamado como Ministério Universidades Renovadas é dar de comer mesmo, comida sólida ao povo de Deus. Levar lá naquele lugar que ninguém mais alimenta o povo, aquele lugar que só suga do nosso povo, e dar comida sólida mesmo, levar Jesus àquele povo. Eu, desde o início da minha coordenação, eu trago muito forte para o meu coração que o sonho que Deus trouxe ao coração do Mococa de encher Jerusalém da doutrina de Jesus, a gente afastou um pouco deste sonho de Deus para nós, não só para o Mococa, mas o sonho de Deus para mim e para você. Que lá ele falava que queria encher as faculdades da doutrina de Jesus, encher as escolas, encher os colégios, encher os cursinhos da doutrina de Jesus. E nós ficamos cômodos a tudo isso. Nós ficamos parados com a vontade de Deus. Meu grupo de oração já está lá, eu faço grupo de oração mais ou menos, lá num dia da semana, na quarta-feira, na terça-feira, tá bom demais. Eu já frequento aquele grupo de oração, já ajudo lá mais ou menos. Não, gente, o sonho de Deus para nós é que nós enchemos as nossas faculdades da doutrina de Jesus. E eu te pergunto, meu irmão, você que está cômodo mesmo na missão que Deus confiou a você, a sua faculdade está cheia da doutrina de Jesus? A sua faculdade, o sonho de Deus já foi concretizado ali? É uma pergunta muito forte de Deus para nós. Será que nós realmente abraçamos o sonho que Deus tem para mim, Deus tem para você? E lá no ENF, o nosso irmão Luan, de Minas Gerais, falava muito sobre isso. Que nós não podemos deixar de alimentar o nosso povo. Nós não podemos deixar de plantar o fruto. Quem faz o fruto crescer, quem faz o fruto frutificar, não somos nós, gente. Quem faz o fruto crescer e frutificar é Deus. Cabe a nós somente plantar. O nosso chamado é plantar mesmo. O nosso chamado é levar Jesus ali, sim. O nosso chamado é correr atrás do sonho de Deus para nós. Correr atrás do desejo forte do coração de Deus. Este é o chamado do Ministério Universidades Renovadas. O Senhor quem faz crescer e dar frutos, mas nós devemos plantar incessantemente. Ele repetia isso constantemente, eu acho que isso ficou gravado muito forte no meu coração. Nós devemos sim semear, nós devemos sim abrir o nosso campo missionário, fugir da comodidade de nos fecharmos em nós mesmos, mas abrir mesmo, colocar e levar Jesus para todos os lugares mesmo. Eu lembro que antes mesmo de estar na coordenação estadual do ministério, eu conversava com o nosso coordenador estadual, o Klaus, e ele falava muito sobre isso, que os grupos de oração universitário têm que sair dos cantinhos, têm que sair debaixo das bibliotecas, têm que sair de dentro das salas. Os grupos de oração universitário, não para aparecer, mas para mostrar que tem gente de Deus ali, para mostrar que o sonho de Deus vai concretizar, que nós temos um sonho sim. Povo de Deus, o quanto nós estamos cômodos, o quanto nós temos carregado os nossos grupos de oração mesmo escondidos, grupos de oração para nós mesmos.
Nós temos carregado o ministério assim. Nossa, eu faço aquele grupo de oração ali, do jeito que der, eu rezo mais ou menos para o tema, eu rezo mais ou menos para o discernimento, para o pregador. Chega, povo de Deus, chega disso, chega de comodidade. Vamos mesmo abraçar o sonho de Deus para nós, abraçar os desejos que Deus tem para nós. E ano passado mesmo, eu lembro que eu falava para os meninos do meu núcleo, Buscar ao Alto, o grupo mais bonito do estado. Eu falava para os meninos, gente, vamos sair daqui de baixo, vamos lá para cima. E aí a gente começou a ir lá para cima. Sim, eu não vou negar, às vezes deu uma minguada na quantidade de pessoas que frequentavam constantemente o grupo. Mas, gente, independente da quantidade de gente, o povo passava e sentia o seu coração inquieto. Nós no meio daquele pátio rezando e louvando a Deus, o povo sentiu o coração inquieto mesmo, porque, gente, que povo doido é esse? E Ministério Universidades Renovadas, este é o nosso chamado. O chamado nosso é estar ali sim, falar de Jesus ali sim. O chamado do Ministério Universidades Renovadas é encher, gente, mais uma vez eu repito, encher as faculdades da doutrina de Jesus. E o Luan trazia 3 pontos, né? Que é necessário que nós saíssemos do comodismo, distinguirmos sobre os nossos frutos, o que é fruto de Deus, observar, ter muito discernimento do que Deus trouxe para nós, do que é sonho de Deus para nós. E é necessário agir. Para que eu vou usar aquele fruto? Para que eu vou ir lá para cima mesmo? Gente, vamos agir, vamos fugir de nós mesmos, do nosso comodismo. O chamado que Deus tem para nós vai muito além. Como eu falava, Mateus 14:16, dai vós mesmo de comer a eles. Se o teu povo tem fome, não espera que eu saia daqui de Anápolis e dê de comer para os seus frutos na sua faculdade, não, gente. Abrace a vontade de Deus para a vida de vocês também. Eu falava muito com os meninos, e a Milena vai aprofundar nisso mais para frente. O sonho não é do Mococa, o sonho não é da Irecê, não é do Lucas, não é da Milena. O sonho de Deus é para cada um do Ministério de Universidades Renovadas. E eu estendo, isso é um sonho de Deus para a renovação carismática católica do Brasil, do mundo. E quando começamos o nosso ministério, tem algumas apostilas atrás que fala, né? O sonho de Deus para Viçosa. O sonho de Deus para o Brasil, o sonho de Deus para as Américas, e hoje o sonho de Deus para o mundo. Gente, é tão de Deus, o ministério é tão de Deus, que não ficou preso lá em Viçosa há 26 anos atrás, não ficou ali para ele mesmo, o Mococa formou e acabou, não. É um sonho de Deus para nós sim, porque ele se alastrou por todo o país, ele se alastrou mesmo por todo o mundo. Temos vários países que já tem um ministério, já tem grupos de oração universitário, já tem GPPs, fora do nosso país também. Então, gente, isso é um sonho de Deus para nós, é um chamado que Deus faz para nós. E por último, o Senhor trazia muito forte ao meu coração que eu deveria partilhar um pouco com vocês sobre grupo de oração. Lá no ENF também foi falado, e o Senhor trazia muito forte ao meu coração que devíamos, né, falar um pouco do grupo de oração. Como eu falei no grupo lá no início desse vídeo, os nossos grupos de oração devem ter Pentecostes como experiência profunda do amor de Deus. O Cardeal Sumens, nós já falamos de identidade, já falamos alguns direcionamentos para o ministério durante este tempo. E o Cardeal Sumens fala que o grupo de oração é a alma da RCC. O grupo de oração é a essência mesmo da RCC, é o essencial da RCC. A renovação só terá vida se tiver grupos de oração vigorosos. O ministério só
só terá vida mesmo se tivermos grupos de oração universitários, se tivermos GPPs vigorosos no Senhor mesmo. E eu te pergunto, mais uma vez, como está o seu grupo de oração? Como está o sonho de Deus para você? Como você tem carregado este sonho de Deus? O Bert Guese também fala muito, o grupo de oração é a alma, é o ânimo, é onde o Espírito Santo gera a vida à renovação carismática. Gente, Ministério de Universidades Renovadas, não fiquemos presos a Campus Goals, a experiências de oração para universitários. É importante, sim, é importante nós termos estes momentos. Mas, gente, o essencial para o ministério, o essencial para a renovação carismática católica é o grupo de oração. Então, por isso eu já falei antes e repito agora, o grupo de oração é necessário. Como você tem conduzido este grupo de oração? Como você tem conduzido o seu grupo de oração? A gente vê, e eu fico com o coração muito triste, quando pessoas, não, eu rezei mais ou menos para o tema. Não, a gente nem reza para o tema, não. Não, eu vou fazer uma formação no meu grupo de oração, que é muito melhor. Não, povo de Deus, grupo de oração é um lugar de batismo no Espírito Santo. Grupo de oração é um canal, é uma graça que Deus dá para nós, para nos encontrarmos com Ele. E grupo de oração é o rosto da renovação carismática católica. Eu vi uma pregação muito abençoada do nosso atual coordenador nacional, Vinícius Simões. Ele pregava no EF de 2018, se não me engano, exatamente sobre isso. E ele falava, que grupo de oração é a célula fundamental da renovação. Grupo de oração é o chamado fundamental ao grupo de oração, a renovação carismática católica. É lógico que nós devemos ter encontros diocesanos, encontros estaduais, encontros nacionais. ENF, eu tive a experiência de participar do ENF, foi uma bênção de Deus, mas o lugar que Deus me conduz a ser firme nele mesmo é o grupo de oração. Então, o que Deus tem para nós, em especial do nosso grupo, do nosso ministério? Gente, dê valor ao seu grupo de oração. Dê valor mesmo, abraça o seu grupo de oração. Eu fico muito triste quando eu vejo, nossa Lucas, aquele ali já era, aquele grupo de oração ali, não tem jeito mais não. Meu irmão, abrace, faça a graça acontecer mesmo, faça a vontade de Deus ali, chame mesmo o povo e foco no sonho que Deus tem para você, foco no chamado que Deus tem para você. Não se afaste do sonho de Deus para nós. Não se afaste. A renovação carismática católica não vive de encontro, gente. A renovação carismática católica vive de grupo de oração. O essencial para a renovação carismática católica do Brasil e do mundo são os grupos de oração. O chamado principal da renovação carismática católica são os grupos de oração. Eu lembro que alguns estudos assim da renovação falam que o Senhor mostrava como que milhares de candelabros iluminados por todo mundo. E esses candelabros são um grupo de oração. O chamado que Deus tem para nós é este candelabro aceso. Povo de Deus, eu te questiono mais uma vez, como está o seu grupo de oração? Uma ofensiva de 2009 a 2010 falava que grupo de oração é a porta aberta, ninguém pode fechar, é um lugar de derramamento do Espírito Santo. Nunca pode cessar este derramamento do Espírito Santo. Então, gente, vamos voltar às nossas essências. O Klaus vai falar um pouco mais sobre este chamado que nós temos de retomar a identidade carismática, de resgatar a identidade carismática.
Mas eu reforço aqui também, povo de Deus, é necessário que nós aprofundemos na identidade do nosso movimento. Nós não somos movimento separado. O Ministério Universidades Renovadas não é um movimento separado da renovação carismática. Nós somos Renovação Carismática Católica. E eu proclamo, gente, não é tempo de fechar grupo de oração. Não é tempo Lucas, mas aquele grupo não tem jeito. Desculpa. Lucas, mas aquele grupo de oração já não tem jeito mais. Lucas, mas aquele grupo de oração é difícil demais. Nossa, mas eu lembro de uma época, de quando eu entrei para a faculdade, aquele grupo de oração era só fogo. Mas por que ainda não é? Por que você não abraça mais uma vez? Não é tempo de fechar grupos de oração. Vinícius Simões falava, né, que quando ele estava na coordenação do Rio de Janeiro, ele falava assim, é até engraçado, aonde tiver chegado a Coca-Cola, nós temos que implantar um grupo de oração. E eu proclamo sobre o nosso ministério, aonde tiver um acadêmico, aonde tiver um professor, aonde tiver um profissional, vamos abrir um grupo de oração sim. É um tempo de colheita, povo de Deus. O que o Senhor dava para nós da Renovação Carismática Católica, depois destes 50 anos, é um tempo de colheita, é um tempo, nós plantamos sim, é tempo de plantar também constantemente, mas, meu irmão, é um tempo de nós enxergarmos os campos brancos para a colheita. E eu te pergunto, como está o seu olhar para estes campos brancos para a colheita? E eu te pergunto mais uma vez, como está o seu grupo de oração? Se nós verdadeiramente abraçarmos o sonho de Deus para nós, se nós verdadeiramente abraçarmos o que Deus tem para o Ministério Universidades Renovadas, nós levantaremos um mundo batizado no Espírito Santo. Eu sonho, gente, e o Senhor trazia muito forte ao meu coração, eu sonho com a juventude universitária batizada no Espírito Santo de Deus. Eu sonho em ver as faculdades repletas mesmo da doutrina de Jesus, cheias da doutrina de Jesus. E eu lembro que durante o carnaval nós fizemos algumas missões pelo estado, e o Senhor trazia muito forte ao meu coração, numa oração que a gente fazia nesse translado, né, de ir para um lado e para o outro. O Senhor trazia muito forte ao meu coração. O Senhor não é um Deus que fica somente nas promessas, não é um Deus que só fica somente nas profecias, mas Ele é um Deus que cumpre. E, gente, eu tenho certeza que se lá atrás o Senhor sonhou, o Senhor colocou no coração do Mococa que Ele iria encher as faculdades da doutrina de Jesus, cabe a nós abraçar e convictos mesmo ao sonho de Deus, abraçar as vontades que Deus tem para nós, abraçar este sonho de Deus para o mundo, que é o Ministério Universidades Renovadas. E eu te pergunto mais uma vez, eu acho que já está ficando chato, mas como está o ministério na sua diocese? Como você tem carregado este sonho de Deus? Como você tem carregado este desejo que Deus colocou no seu coração? Eu tenho a certeza que você não assistiu quase 30 minutos desse workshop, desse gordo falando, não é porque eu sou obrigado a assistir. Não, é porque Deus algum dia colocou esse sonho no seu coração. Eu tenho a certeza que você vai assistir o restante desse workshop. Você já assistiu esse workshop dessa quarentena. Você poderia estar assistindo um filme, alguma coisa, mas você está aqui, foi porque Deus colocou algo no seu coração. Eu te pergunto, como você tem conduzido isso? Como você tem carregado isso? Gente, eu fico muito contrariado em ver grupos de oração desfalecendo, em ver o povo de Deus se destraviando do que Deus sonha mesmo para eles. Quando eu vou num grupo de oração, em especial, falando do nosso ministério, quando eu vou num grupo de oração e não vejo a prática dos carismas, não sinto aquele amor de Deus, como eu falei, que grupo de oração é o lugar de sentir o amor de Deus para conosco. Quando eu não sinto, eu fico muito triste, porque porque afastamos do que Deus tem para nós, afastamos do cenáculo. Gente, grupo de oração é um cenáculo constante. Da mesma forma que o Senhor falou, né, para os discípulos,
não vos afasteis de Jerusalém. Eu falo para vocês, não vos afasteis de Jerusalém, povo de Deus. Lute por teu grupo de oração. Lute pelo ministério, sim. Dê o seu sangue pelo ministério, sim. Eu tenho a certeza, eu falei já e repito, eu tenho a certeza que o Senhor te colocou ali foi porque é um sonho, é um desejo de Deus para você. É um desejo de Deus para mim. Gente, vocês acham que é do meu coração querer coordenar alguma coisa? É do meu coração querer essa responsabilidade nas minhas costas? Não, gente. Não é do meu coração isso não. Mas é porque é do coração de Deus. Eu assisti a pregação da Milena, né? E ela falava isso. Que não é porque a Milena quis ou porque ela é melhor que alguém. Não, foi porque Deus colocou ela ali. Não é porque o Klaus é o melhor pregador do Brasil, do estado de Goiás. Não é porque mas é porque o que Deus sonhou, é o que Deus quis. E se Deus nos chamou, e se Deus realmente quis que a gente estivesse ali, é necessário que abracemos o sonho de Deus. E eu pergunto em especial para você, coordenador diocesano, como você tem carregado o seu cajado? Como você tem carregado o sonho mesmo que Deus colocou nas suas mãos? Como você tem carregado o desejo de Deus mesmo para a sua diocese, para a sua arquidiocese? Como você tem carregado? Meu coração dói mesmo em ver coordenadores diocesanos em especial. Meu irmão, você é uma liderança. Meu irmão, coordenador de grupo de oração universitário. Meu coração dói em ver, nossa, a quantidade de gols tá bom. Não, povo de Deus, é tempo de abrir grupo de oração. É tempo de falar de Jesus em todos os lugares. É tempo de pastorear o nosso povo, acompanhar o nosso povo, estar junto com o nosso povo. Gente, em nome de Jesus, tire do seu coração esse comodismo. Tire do seu coração esse desejo de permanecer do jeito que está. Eu lembro acredito que nos primeiros dias de coordenação, eu em oração, o Senhor falava muito forte para mim, que Ministério de Universidades Renovadas do Estado de Goiás chega de caminhar com o coração, nossa, vamos manter os grupos de oração que está aqui. O Senhor falava muito forte isso para mim. Nossa, vamos manter da forma que está. O Senhor me mostrava o ministério na defensiva, só calma. Não, gente, é tempo de ir para cima sim, é tempo de dar a cara a tapa, é tempo de falar de Jesus lá sim. No início do ano eu passei por uma dificuldade, os meninos do meu grupo de oração que estão assistindo podem testemunhar sobre isso também. No início do ano, eu já na coordenação estadual, eu chegava e o meu grupo de oração não tinha núcleo, o meu grupo de oração estava caminhando muito mal. E eu ficava assim, gente, mas como que pode? Como que eu vou falar isso pro povo, aí? O coordenador estadual, o gol tá morrendo. E eu fiquei com aquilo inquieto no meu coração. Eu fiquei com aquilo assim, nossa, meu coração ficou doendo mesmo. E o Senhor falava, se um dia eu coloquei esse sonho no seu coração, vai pra luta sim. E eu lembro que eu chamei alguns irmãozinhos, para fazer parte do núcleo, uns toparam, outros não. Montei o núcleo mais uma vez, comecei a fazer grupo de oração no meu bloco, comecei a falar de Jesus no meu bloco, até que se reuniu um povo e a gente está reunindo mais uma vez. Gente, se Deus colocou no seu coração, que aquilo era um sonho dele, eu tenho certeza que o demônio não vai pôr a mão, que Satanás não vai colocar a mão. Se tiver você e você, reze você e você. Quando chegar alguém, você carca a mão e fogo nele. Mas o sonho de Deus colocado no seu coração não pode morrer. O desejo que Deus tem para nós, como Ministério Universidades Renovadas, não pode morrer, gente. E por último, o que o Senhor trazia muito forte ao meu coração, eu falei no início desse workshop, e o Senhor ia me falando, né, para ressaltar mais uma vez. Gente,
abracemos o nosso movimento. Gente, nós somos Renovação Carismática Católica. Eu tenho a certeza, se o Ministério de Universidades Renovadas desfalecer, se o Ministério de Universidades Renovadas acabar, é porque o Ministério de Universidades Renovadas, como qualquer outro ministério, não estou falando em específico para nós, mas se qualquer ministério acabar, se qualquer ministério desfalecer, é porque afastemos do caminho que Deus tem para nós. E o caminho e a vontade que Deus tem para nós é sermos Renovação Carismática Católica. Povo de Deus, nós somos carismáticos. Eu acredito, a Eliedna vai falar um pouco mais sobre isso no próximo workshop, agora no segundo workshop, já é o dela. E ela vai falar um pouco sobre a identidade visual do nosso ministério. Do nosso ministério e da renovação carismática em si. Povo de Deus, cabe a nós obedecer os nossos pastores. Obedecer mesmo, estar junto com o nosso movimento. Nós não vamos conseguir encher as faculdades da doutrina de Jesus se nós não abracemos o sonho, o desejo que Deus tem para nós. Se nós não abracemos o nosso movimento como Renovação Carismática Católica, nós não iremos conseguir colocar o sonho de Deus em prática. Eu falei muito sobre isso, sobre o desejo, sobre o sonho, sobre o chamado que nós temos. E eu proclamo mais uma vez, se nós realmente caminharmos sozinhos, se nós não queremos ser Renovação Carismática Católica, nós também não somos Ministério de Universidades Renovadas. O chamado que Deus tem para nós é que retornemos às nossas origens. Mais uma vez, nós somos Renovação Carismática Católica. E eu te convido, meu irmão, a concluir, essa série de 4 workshops, porque realmente o Senhor tem direções para dar para nós. E fazendo um resumo de tudo que eu falei, é necessário que retomemos a identidade carismática. É um tempo de ir à luta, de ir à frente mesmo, em ordem de batalha, e demos valor aos nossos grupos de oração. 3 pontos. Retomemos a identidade carismática, resgatemos-nos a identidade carismática. É tempo de ir à luta, é tempo de ir à batalha ao sonho de Deus para nós. E 3º ponto, demos valor aos nossos grupos de oração. Deus abençoe. E eu quero, encerrar todo esse workshop nas mãos da Virgem Maria. Eu te convido a lembrar do seu grupo de oração, a lembrar do seu povo mesmo, na sua faculdade, na sua escola, do seu grupo de oração de partilha de profissionais, e consagrá-lo nas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, meu irmão.